Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, porque nós temos visto a Tua mão sobre nós, temos visto a Tua bondade sobre nós, Tua misericórdia sobre nós. Como diz o salmista, quando levantarmos logo pela manhã, devemos nos lembrar da Tua misericórdia. E à noite, quando formos dormir, lembrarmos da Tua fidelidade. Assim dizia o salmista. E é verdade, pela manhã nós nos lembramos da Tua misericórdia, porque ela se renovou sobre a nossa vida. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E à noite, Pai, nós queremos lembrar, trazer à nossa memória a Tua fidelidade, porque o Senhor tem sido fiel e bom. O Senhor tem cuidado de nós e tem provido todas as nossas necessidades. A Ti honra, glória, louvor, exaltação. E que nesta manhã o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nós estamos aqui à Tua disposição e dispostos a ouvir a Tua voz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao nosso tema, meus queridos amigos. Eu deixei uma pergunta para vocês e eu gostaria de ler a tua resposta aqui. Eu fiz a seguinte pergunta simples: o mal existe? O mal existe? Se você acredita que o mal existe, como é que ele atua? Responda para mim. O mal existe? Se ele existe, como é que ele atua? Vamos lá. O mal existe? Essa é a pergunta. Como é que o mal atua? Bom, Márcio escreveu, ele atua nas brechas. A Neuza escreveu, o mal existe, atua pelo pecado. A Daniela escreveu, atua em nossa mente. A Vandete escreveu, através da mentira, da inveja. O Luiz Maia, meu amigo pastor, disse, o mal existe, atua na ausência do bem. A Kátia escreveu que o mal atua nos nossos pontos fracos. Vamos lá, estou lendo aqui tudo o que vocês estão escrevendo. Atua em várias áreas de nossas vidas, escreveu a Sônia. Em tudo que temos de mais vulnerável. O Nelson escreveu através dos espíritos do mal. Através das brechas, disse a Anelisa. Kleber, meu amigo, Kleber disse que ele atua através das ações do inferno e muitas vezes pessoas são usadas como canal do inferno. A Cláudia Tênis escreveu, existe sim, e atua quando encontra brechas na nossa vida, quando estamos vazios, sem a comunhão com Deus e com a palavra. Atua nos pensamentos. O mal atua na mente, disse a Vera. A Cíntia escreveu, atua de diversas formas, nas brechas, nos pecados, através de pessoas também. Vamos lá. Nas provações, disse a Camila. O mal só existe se nós demos lugar. O Cássio escreveu, através de forças malignas, com inspirações ao pecado. O Jefferson escreveu que sim, atua através do espaço que damos no espiritual. A Maria Pascoal escreveu, ele existe e atua em todas as formas possíveis. O Davi Martins escreveu, o mal existe e atua quando não vivíamos em nossas atitudes. Existe e atua quando damos legalidade, disse a Vânia.
A Célia escreveu: ele existe e atua quando damos lugar a ele. O mal existe e temos que aprender a identificá-lo. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Bom, gente. Bom, Mateus capítulo 12, eu deixei aí para vocês o texto. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 43 ao versículo 45. Mateus 12, versículo 43 até o versículo 45. Anote aí, por favor. Mateus 12, 43 ao 45. Olha só. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores. Piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Texto forte, hein, gente? Texto forte. Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45. Gente, o tema hoje é forte, você não pode perder. Se você puder se concentrar ao máximo, porque tem muita coisa para a gente falar, que eu creio que vai te ajudar e vai abençoar a sua vida. Então vamos lá. Bom, gente, esse texto aqui, o texto que a gente acabou de ler, eu perguntei para vocês, o mal existe, né? O texto que a gente acabou de ler mostra 2 realidades. Primeiro, o mal existe. A Bíblia mostra aqui, Jesus deixa muito claro que o mal existe. E segundo, o mal nos ataca. Então anote isso. Esse texto que nós acabamos de ler mostra 2 realidades. O mal existe e o mal nos ataca. Você pode não querer pensar nisso. Não quero pensar nessas coisas, Ronaldo. Ok, mas o mal continua existindo e te atacando, mesmo você não querendo pensar nessas coisas. Essa é uma realidade. A Bíblia diz, meus amigos, que o mundo jaz no maligno. Não é isso que a palavra diz? E o que significa jaz? O mundo jaz no maligno. O que significa jaz? A expressão jaz significa alguém ou alguma coisa que está dominada. Alguém ou alguma coisa que está debaixo de uma autoridade. O mundo está debaixo de uma autoridade maligna. Então nós precisamos entender que a realidade do mundo espiritual maligno está presente. É real. Esse é um primeiro aspecto aqui para a abertura desse tema de hoje. Você precisa entender, nós precisamos entender que a realidade do mundo espiritual maligno é real, existe, está presente. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Ok? Quando nós entramos na vida cristã, gente, nós estamos entrando numa batalha. E se nós estamos numa batalha, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos saber quais são as armas que nós iremos lutar. E como é que este inimigo se apresenta. É claro que nós não devemos fazer dos nossos púlpitos, os púlpitos das nossas igrejas, um lugar de proclamação do nome do diabo, é claro. Mas, ao mesmo tempo, o diabo é uma realidade. Ele não é apenas uma força física ou psíquica. Não, ele é um ser de cunho espiritual que batalha, que guerreia contra mim e contra você. E não é uma briga simples. Consegue entender isso? E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6,10, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não tivermos a força do Senhor, nós não vamos ganhar essa batalha, gente.
A gente só ganha essa batalha na força do Senhor. Porque Ele é o único que pode nos dar força para vencer essa batalha. Essa batalha você não vence com a sua inteligência e capacitação ou na força do seu braço. Você vence na força do Senhor. Então, gente, esse tema sobre batalha espiritual tem coisas seríssimas que estão envolvidas e que tem tudo a ver comigo e com você. Tem a ver com a nossa vida. E é por isso que nós precisamos estar preparados para a luta num campo de batalha específico, que é a batalha espiritual. E hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas importantíssimas. Duas coisas importantíssimas, anote. Eu vou falar com vocês sobre possessão e vou falar sobre opressão. Primeiro, a primeira parte dessa mensagem, eu quero ser bem didático, tá? Para que você consiga anotar, porque são aspectos importantíssimos. Eu vou falar na primeira parte da mensagem sobre possessão. E aí na segunda parte da mensagem eu vou falar sobre opressão. O que é possessão? O que é opressão? Qual é a diferença? Nós vamos aprender hoje. Ok, gente? Então preste bem atenção, se concentre, porque Deus vai falar com você nesta manhã. Ok? Convide amigos, convide aí algumas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, porque ela é forte, impactante e vai transformar a sua vida. Preparado aí? Tomando aqui meu suco de laranja com banana, que eu gosto, gente. Não sei se vocês já tomaram, mas é bom demais, viu? Suquinho de laranja com banana. Se você não tomou ainda, faça esse experimento. É bom. Vamos lá, gente. Vou falar sobre possessão e opressão. Primeiro, possessão. Vamos conversar sobre isso. Possessão. O que é possessão? Possessão, gente, é quando o diabo domina e habita a vida de uma pessoa. Anote isso. Possessão é quando o diabo domina e habita a vida de uma pessoa. Veja, Satanás, ele não tem corpo. Ele é espírito. E ele busca um corpo para habitar. Satanás, ele busca uma casa. E se a casa estiver vazia, ele entra. A única maneira de uma pessoa não sofrer a possessão maligna é se a casa estiver ocupada. Então o diabo não encontra lugar, gente. E a única forma da casa estar ocupada é pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas se a casa estiver vazia, gente, o diabo entra e faz a festa. Ele entra e ao entrar ele toma conta das faculdades mentais e da personalidade. E isto é chamado de possessão. E esta ocupação, ela pode ser feita por muitos demônios, e não apenas um. São chamadas as legiões. A Bíblia fala sobre legiões, né? Legiões. Quando a Bíblia fala de legião, ela mostra a intensidade do poder maligno sobre aquela pessoa. Ou seja, há mais de um demônio sobre ela. Agora, anote algumas coisas importantes. Eu queria falar com vocês sobre alguns aspectos da possessão. Alguns aspectos da possessão. Primeiro eu falei sobre o que é possessão. Agora, alguns aspectos da possessão. Primeiro, anote. A possessão, gente, ela pode acontecer na vida de uma criança. A possessão pode acontecer na vida de uma criança. Como é que eu sei disso? É bíblico. Marcos capítulo 9. Evangelho de Marcos capítulo 9, anote aí. Os discípulos tiveram uma grande dificuldade com a possessão demoníaca de um menino.
O pai do menino, decepcionado, ele procurou Jesus e disse que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí, gente, depois os discípulos eles perguntaram para Jesus por que eles não haviam conseguido expulsar o demônio daquele menino. E Jesus disse, porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, só sai com muito preparo espiritual. Isso significa, gente, que existe uma hierarquia. Ou seja, existem demônios com mais poder e outros com menos poder, porque as hostes angelicais foram divididas hierarquicamente. É o texto lá de Efésios, no capítulo 6, você vai ver isso. Isso nós vamos falando durante aqui a nossa live, nós vamos falar aí. Já falei no primeiro tema, né, Inclusive está no primeiro tema, se você quiser assistir a primeira parte, eu falo sobre essa hierarquia, né? Gente, há possessões que são tão fortes e tão violentas que são demônios com mais poderes do que outros, que só saem com muito preparo espiritual, com jejum e oração. Eu estou falando isso com base naquilo que Jesus disse. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino e eles não entenderam por quê. Aí Jesus disse, gente, porque vocês não conseguiram porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, era uma casta mais violenta, eram demônios com mais poder, que aí exige mais preparo. É isso que Jesus estava mostrando. Marcos capítulo 9. Gente, o mundo espiritual é muito sério. As crianças, elas são mais sensíveis, né? E por isso que elas, por vezes, se tornam mais suscetíveis a visões. Eu não me refiro àquela alucinação infantil que toda criança tem, não é isso, né? Por isso que os pais precisam clamar pelos filhos e precisam orar pelos seus filhos todos os dias e todas as noites. Você, pai, faça isso. Ore por seus filhos. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, nós estamos trabalhando na nossa comunidade a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina esta oração, ele nos ensina a orar dizendo, livra-nos do mal. Por isso, quando nós formos orar, toda vez que você for orar, você deve dizer ao Pai, dizer, Pai, livra a minha vida do mal, livra a minha casa do mal, livra os meus filhos do mal. Faça esta oração, faça essa oração. Outro aspecto importante, gente, outro aspecto importante. O primeiro aspecto é que a possessão ela pode acontecer na vida de uma criança. Outro aspecto importante é que a possessão ela pode ser visível ou invisível. Eu vou repetir. A possessão ela pode ser visível ou invisível. Eu falei com vocês na semana passada que existem dois tipos de endemoniados. Existem dois tipos. Existe aquele que se joga no chão e bota medo nas pessoas, sabe? Aquele que se joga e muda a voz, né? E faz barulho, enfim. Existe esse tipo de endemoniado, esse bota medo nas pessoas, mas esse não é o pior. Esse é mais fraco. E o outro tipo de endemoniado é aquele que fala com inteligência. Esse é pior, porque ele está lúcido. E às vezes você não consegue distinguir, porque aquele que se joga no chão, cai, grita, você já sabe que está endemoniado e você repreende e tudo mais. Agora, aquele que não se joga, que não muda a voz e que fala com sobriedade, com inteligência, esse está lúcido e aí você não consegue por vezes distinguir. Então esse é pior. O demônio mais difícil de lidar não é aquele que se joga no chão e você vê. O demônio mais difícil de lidar é o invisível. É aquele que você não vê. É aquele que tomou a mente de uma pessoa sem causar manifestações. Entende? Ó, a gente vê um exemplo bíblico. Pedro. Pedro foi assim. Teve um momento na vida de Pedro, gente, que ele foi usado pelo diabo. Ele disse com boa intenção e carinho que ele tinha por Jesus, ele disse que não deixaria Jesus ir preso e nem morrer. E aí Jesus não respondeu para Pedro. Ele falou para o diabo, para trás de mim, Satanás. Pedro foi usado naquele momento. E Jesus falou para o diabo, Satanás, para trás de mim.
E depois do Espírito Santo, Pedro e nenhum outro discípulo do Senhor ficou possesso. Porque crente pode ficar opresso, mas crente não fica possesso. Você que já entregou a sua vida a Jesus. Você que já entregou a sua vida a Jesus. Você que é crente. Você pode ficar opresso, mas não fica possesso. Nós vamos falar depois o que é a opressão, né? Nós estamos falando sobre possessão. Vamos lá, vamos continuar o nosso tema. Anote aí, por favor. Quais são as principais causas de possessão? Quais são as principais causas da possessão? Anote. Primeiro, envolvimento com religiões de magia. Principais causas da possessão. O primeiro, envolvimento com religiões de magia. O que é isso? São aquelas práticas de invocação a mortos, sacrifícios humanos ou de animais. Quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi assim? Veja, para você entender aqui. O pecado, naquele momento, só era perdoado com derramamento de sangue. Por quê? Porque o pecado, gente, era uma afronta. É uma afronta tão grande a Deus, que só com derramamento de sangue. Mas qual que era o problema do sistema sacrificial do Velho Testamento? Qual que era o problema? É que esse sistema era repetitivo. Toda hora o sacerdote levava animais ao sacrifício. Toda hora. Tinha que levar animais para o sacrifício, para que houvesse derramamento de sangue. E aí então veio uma promessa. Qual foi essa promessa, gente? Qual foi essa promessa? Eu vou enviar um cordeiro suficiente que vai tirar e nunca mais vocês farão qualquer sacrifício. Então, quando Jesus aparece, João Batista profeticamente diz: eis o Cordeiro de Deus que tira definitivamente o pecado do mundo. Portanto, gente, sacrificar animais após o sacrifício de Cristo é abominação contra Deus. Sacrificar animais após o sacrifício de Cristo é abominação contra Deus. O único sangue que ele aceita é o sangue do Cordeiro, o seu filho imolado no Calvário. Então, feitiçaria, bruxaria, ocultismo, invocação de espíritos desencarnados, religiões de adivinhação, né? Pessoas que vão buscar adivinhação para o futuro, para o seu futuro, tudo isso, gente, é uma afronta a Deus. A tentativa de adivinhar o futuro, gente, não vem de Deus. Não vem de Deus. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo e se envolve com essas coisas, ela está dando uma enorme brecha para uma possessão acontecer na sua vida. Anote aí Levíticos 19, 31. Levíticos 19, 31. Anote. O que diz o texto? Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levíticos 19, 31. Gente, esse era um tempo em que Israel ia consultar espíritos. E Deus disse para não fazer isso. Disse: não façam isso, senão vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Certo, gente? Olha só, vamos continuar aqui. Eu estou falando sobre as principais causas da possessão. Primeiro, envolvimento com religiões de magia. Segundo, pessoas que foram consagradas a entidades malignas. Pessoas que foram consagradas a entidades malignas. Levíticos, anota aí, Levíticos 18, 21. Olha o que aqui diz o texto. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus.
Eu sou o Senhor. Olha só, na primeira parte do versículo, Levíticos 18, 21, diz: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Quem que era Moloque? Era o Deus que recebia a oferta de crianças. E Deus estava dizendo: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a este Deus, a Moloque. Não profanem o nome de Deus, do seu Deus. Eu sou o Senhor. Há pessoas que são consagradas a entidades quando nascem. De repente muita gente conhece isso, sabe? Conhece uma pessoa que foi consagrada desde que nasceu, alguma entidade. E aí você pergunta, mas como é que isso pode ser quebrado? De repente você foi consagrado a alguma entidade quando você nasceu. Seus pais, eles consagraram você a essas entidades. E aí você fala, puxa, como é que eu quebro isso na minha vida? Gente, isso só pode ser quebrado em Cristo quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor. Tem que entregar a vida. Entregou a vida ao Senhor, a pessoa é liberta na hora. Só assim que é quebrado. Ok? Precisa fazer alguma outra coisa, algum tipo de sacrifício? Não precisa fazer nada. Precisa entregar a vida a Jesus. Precisa entregar a vida a Jesus. É isso que vai resolver. Então veja bem, meus irmãos, vejam bem aqui. Eu estou falando de principais causas da possessão. Primeiro eu falei de envolvimento com religiões de magia. Depois eu falei sobre pessoas que foram consagradas a entidades malignas. E uma outra questão aqui também importante para a gente meditar. Está ligado a pecados na área da sexualidade. Pecados na área da sexualidade. Gente, a sexualidade, ela pode ser uma brecha do inferno. Pode. A sexualidade é a energia mais poderosa do corpo de uma pessoa. Sabia disso? Sabia? A sexualidade é a energia mais poderosa do corpo de uma pessoa. E a Bíblia fala que Deus abomina a prática sexual deturpada. A prostituição, o incesto, a necrofilia, zoofilia. Sabe o que é necrofilia? É o sexo feito com corpos de pessoas mortas. Tem gente que se relaciona, que transa com pessoas mortas. Isso chama-se necrofilia. Tem a zoofilia, que é o sexo com animais. Tem gente que transa com um cachorro, com um animal. Então, a Bíblia fala que Deus abomina a prática sexual deturpada. Levíticos 18, 23, anote aí. Anote o texto, estou te dando base bíblica. Anote aí. Levíticos 18, 23. Diz: não tenham relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. É o que diz a Bíblia. E 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Anote também. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Disse Paulo. E aí Paulo, depois ele mostra uma lista ali de perversidades. 1 Coríntios 6, 9. Então Deus abomina, gente, todo tipo de perversidade. Deus abomina. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que estes foram selados com o Espírito Santo e o seu corpo agora é a habitação de Deus. Esses que nasceram de novo, eles não ficam possuídos pelo diabo. Não ficam. A casa, como diz o texto, está ocupada. E ocupada pela presença de Deus. Ocupada pelo Senhor. Portanto, não existe possessão demoníaca. Não, na vida de um crente, daquele que é nascido de novo. Porque o que é nascido de Deus, diz a Bíblia, o que é nascido de Deus, o maligno não toca. O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não tem como.
possessão demoníaca, gente, a possessão demoníaca, ela não acontece no corpo que está ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Mas veja que o fato de você ser um membro da igreja, ter sido batizado nas águas, ser filho ou filha de crente, ser casado ou casada com um crente, tudo isso, gente, não significa que você está salvo, está imune à possessão. A única coisa que vai livrar, que pode nos livrar da possessão, é a presença do Espírito Santo de Deus. E para você ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então eu falei, a primeira parte da mensagem eu falei sobre possessão. Vamos para a segunda parte dessa mensagem. Qual é a segunda parte? É a opressão. Tem diferença? Tem. O que é a opressão? Só recapitulando aqui uma coisa importante, para quem chegou agora. Gente, na possessão, o que é a possessão? É quando o diabo domina e habita a vida de uma pessoa. Não foi isso que a gente viu? E o que é, então, a opressão? Opressão é quando o diabo investe contra e ataca a vida de uma pessoa. Então, na possessão, ele habita a vida de uma pessoa. Na opressão, ele investe, ele ataca a vida de uma pessoa. Embora o diabo ele não pode tomar o corpo de um crente, ele não pode, de um crente nascido de novo, mas ele pode oprimir. Isso ele pode. E aí, a Bíblia diz o seguinte, anote o texto, 1 Pedro 5,8, né? 1 Pedro 5,8. A Bíblia diz assim: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor de vocês como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Então, gente, o nosso inimigo também usa setas inflamadas contra a nossa vida. Opressão, gente, é uma pressão, é um esmagamento. O diabo usa coisas e pessoas para oprimir você, para esmagar você. É como se alguém estivesse colocando você contra a parede. A opressão tem sintomas, Às vezes, a gente entra num ambiente e a gente sente uma opressão maligna no lugar. Já aconteceu isso com você? De você chegar num determinado ambiente e você sentir algo estranho. Um ambiente de opressão, um ambiente carregado, e você fica, nossa, tem algo esquisito nesse ambiente. Já aconteceu isso com você? Em 2 Coríntios 12, 7, anote. 2 Coríntios 12, 7. Paulo fala ali sobre um espinho na carne. E Paulo disse que esse espinho era um mensageiro de Satanás para o oprimir. 2 Coríntios 12, 7. Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que ele tinha um espinho na carne, que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para o oprimir, que Deus acabou, inclusive, usando para que Paulo não se gloriasse nas suas experiências espirituais, porque Paulo teve grandes revelações. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto de ir ao terceiro céu. A gente não chegou nem no primeiro, estamos tão longe. Paulo chegou ao terceiro céu. E se com um pouco de revelação que eu e você temos, por vezes a gente já fica metido, imagina se a gente chegasse ao terceiro céu. Eu acho que a gente ficaria insuportável. Não é verdade? Então, meus amigos, nós não sabemos ao certo o que era o espinho na carne de Paulo. Alguns estudiosos, teólogos, eles dizem que era uma doença. Outros dizem que era uma perseguição que Paulo estava sofrendo. Outros dizem que era a mulher de Paulo que não o acompanhava, que não o acompanhou. Porque como Paulo ele era membro do Sinédrio,
era bem possível ele ter sido casado. Os membros do Sinédrio eram casados, então era bem possível que ele fosse casado. Ele era membro do Sinédrio. E esta mulher não o acompanhava, não havia se convertido. Entendeu? Mas são conjecturas dos teólogos. Então, como eu disse para vocês, tem gente que pensa que era uma doença que Paulo tinha, outros falam, né, sobre uma perseguição que ele sofria, outros dizem que era a questão da sua mulher, que não acompanhava, não era convertida, enfim. Mas Paulo tinha um espinho na carne. Isso é uma realidade. Era algo que o oprimia. Outro fato de opressão ocorre no livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de batalha espiritual, inclusive. Em Apocalipse, anote aí, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Quando vai narrar ali a abertura dos selos, cada selo que estava sendo aberto, a situação na terra ia piorando. Na profecia, né? Na profecia. E o último selo, quando é aberto, gente, é liberada uma perseguição contra os crentes e eles são presos, sacrificados e até mortos. Na grande tribulação, meus amigos, Deus vai permitir que um massacre aconteça. Vai haver uma opressão. Então os crentes vão clamar. Como diz lá em Apocalipse 6, 9 a 11, depois leia lá, Apocalipse 6, 9 a 11, como diz a palavra, os crentes vão clamar, vão dizer assim: até quando nós vamos esperar para que Deus vingue o nosso sangue? Até quando? Mas a palavra de Deus mostra que no tempo certo, a vitória do Senhor viria e Satanás seria esmagado. Então Satanás, gente, ele vai provocar as pessoas. E como é que ele oprime, gente? Como é que o diabo oprime? Ele pode usar alguém, ele pode usar o seu patrão, ele pode usar a sua vizinha, pode usar as circunstâncias, pode usar tantas coisas, enfim, são setas enviadas que trazem males. O diabo tentará afligir você. Saiba disso. Ele pode te oprimir nos teus pontos fracos e nos teus pontos fortes. Ah, como assim oprimir nos meus pontos fortes? Não é só nos fracos? Não. Veja bem, o diabo, ele pode te oprimir nos pontos fracos e nos pontos fortes, para que você caia. Quais são os seus pontos fracos? Ele pode te oprimir. Ele vai entrar na tua carência e ele cria circunstâncias com a finalidade de destruir a sua vida. Mas o diabo também, ele pode te oprimir nos teus pontos fortes para que você caia. Como é que ele faz isso? Você pergunta, mas como assim? Sim, trazendo orgulho e vaidade. Tem pessoas que têm uma vida de oração, pessoas que falam em línguas, profetizam, têm uma vida de intimidade com Deus, mas se tornam vaidosas. E Satanás entra nesses pontos fortes na vida de uma pessoa e produz o orgulho. E o problema do orgulho é que ele precede a ruína, ele precede a queda. E quando uma pessoa é boa em uma área da vida, quando uma pessoa é boa em uma área da vida e começa a se envaidecer, ela está próxima de cair. Então cuidado com isso. Cuidado com o orgulho. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, diz a palavra. A soberba precede a ruína e a altivez do coração a queda. Então tome muito cuidado. Vamos lá, vamos continuar. Anote aí, por favor. Quais são as principais causas da opressão? Quais são as principais causas da opressão? Você quer anotar? Quais são as principais causas da opressão? Primeiro, o pecado. Primeira causa que eu quero apontar para vocês aqui. O pecado. É quando nós nos entregamos à prática do pecado e nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós continuamos na prática do pecado, gente, quando a gente continua,
Que a questão às vezes não é cometer pecado. Podemos pecar e pecamos tantas vezes, mas a questão é a prática, né? É continuar nessa prática do pecado. Isso significa que a nossa consciência está cauterizada. E isso, gente, é uma brecha enorme de opressão. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago, capítulo 3, versículo 14 diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Então existem pecados, gente, que são plantados, que são absolutamente por provocação demoníaca. Pois onde há inveja, como diz o texto, e ambição, há muita confusão, gente, há muita confusão e toda espécie de males. Estar envolvido com pecado, gente, é brecha para a opressão maligna. Estar envolvido com pecado é uma brecha para a opressão maligna. Outra causa da opressão: primeiro, o pecado. Segundo, o abandono da vida devocional. É um outro problema, gente. É um outro problema. Outra causa da opressão é o abandono da vida devocional. Gente, não pode faltar oração, não pode faltar a palavra de Deus na nossa vida. Jesus que disse: orai e vigiai. Foi Jesus que disse. A gente tem que viver em oração, gente, porque o diabo está ao nosso derredor buscando uma brecha. Ele não se cansa. Ele quer uma brecha minha e tua. A palavra, gente, nos afasta do pecado e o pecado nos afasta da palavra. Nós precisamos dar prioridade a Deus. Nós precisamos fazer como Maria fez. Sentarmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Não pense que você é forte o suficiente em você mesmo. Se você não vigiar, você vai cair. Se eu e você, não vigiarmos, nós vamos cair. Não fique dizendo que você se garante. Você não se garante coisa nenhuma. Essa é uma frase terrível. Eu me garanto. Não, você não se garante. Basta um vacilo e a gente cai. Todos nós, sem exceção, pode ser apóstolo, bispo, pastor, membro de igreja, o que for, crente, não crente, todos nós, sem exceção, o ser humano é assim. Como é que uma pessoa luta sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Como é que você vai para uma batalha sem a arma? Sem a tua espada do Espírito, que é a palavra. A espada é a palavra. Infelizmente, gente, deixa eu dizer algo muito sério para vocês. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que ficam procurando os espíritas evangélicos. Tem muita gente dentro da igreja que fica procurando os adivinhos do meio evangélico. As mães de santo evangélica. Entendeu? Sabe, pessoas que vão fazer adivinhação e trazem as mesmas práticas do paganismo para dentro da igreja. E muitos assim acabam sendo enganados. É uma loucura isso, gente. É uma loucura. O espírito de engano é o espírito do diabo. Então não fique correndo atrás dessas coisas. Não vá atrás disso. Vá para a palavra. Conheça a Bíblia. Deus quer falar com você através da palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, mais paz você vai ter no seu coração para enfrentar as lutas e as dificuldades. Mais segurança você vai ter. É importante conhecermos a palavra, gente, a palavra de Deus, para a gente não entrar no engano, porque o espírito de engano é o espírito de Satanás. Se Deus quiser falar com você, fique tranquilo, Ele vai falar. Você não precisa ficar correndo atrás de adivinhação e adivinhadores. Você não precisa ficar correndo atrás de espíritas evangélicos. Você não precisa, com todo respeito aos espíritas, não precisa. Aos adivinhos do meio gospel, você não precisa nada disso. Se Deus quiser falar com você, fique tranquilo, não corra atrás de nada. Deus vai falar. E nenhuma palavra dita a você pode ser contrária à palavra de Deus.
Se alguém disser algo que não bate, que não tem a ver com a palavra, não vem de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus para mim e para você. E tudo que sai desta palavra é anátema. É anátema. Joga fora, não presta. Infelizmente, nós temos crentes dentro das nossas igrejas, de anos e anos de igreja, que são imaturos. Ficam correndo atrás desses misticismos malucos, loucos. Por isso, gente, não abandone a congregação onde você está plantado, como é costume de alguns. Não faça isso. Se Deus te colocou na sua comunidade de fé, é porque Deus tem um projeto para você lá onde você está plantado. Se você que é membro da comunidade da graça, sede, que está me acompanhando aqui, tem vários aqui que eu vejo. Se Deus te colocou na comunidade da graça sede, é porque Ele tem um projeto para você na comunidade da graça sede. Ele tem um propósito para a sua vida na comunidade da graça sede. Ele quer falar com você lá. Ele quer tratar com você lá na comunidade. E assim você que é de outra igreja, de outra cidade, de outro estado, de outro país, onde Deus te colocou, fique firme lá, porque Deus tem um projeto e um propósito para a sua vida lá onde você está plantado. Invista, participe e abençoe o lugar que Deus te colocou. Participe, valorize a sua comunidade de fé. Abençoe a sua comunidade de fé, invista os seus recursos, as suas energias, os seus dons, os seus talentos, onde Deus te colocou. Pare de ficar indo para lá e para cá para conseguir bênção. Em nome de Jesus. Você não precisa disso, porque se a gente coloca, como eu disse ainda ontem no culto, quando a gente coloca como prioridade o reino de Deus na nossa vida, gente, a gente não precisa correr atrás de bênção. Se nós temos a prioridade, que é o reino de Deus, colocamos na nossa vida como prioridade essas coisas, as bênçãos virão e nos alcançarão. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as causas de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então você não precisa disso, invista e abençoe e participe no lugar que Deus te colocou. Não fique indo para lá e para cá para conseguir bênção. Lembre-se, o poder, gente, o poder não está em pastor, o poder não está em denominação, o poder está no nome de Jesus. Então volte para o Senhor e para a sua palavra, porque é a palavra que vai fazer a total diferença na sua vida. É a palavra. É a palavra. Amém, gente? Quais são as causas, então, da opressão? Primeiro é o pecado. Segundo é o abandono da vida devocional. E o terceiro é o ceticismo. Anote aí. Ceticismo. Ceticismo. O que é isso? É o esfriamento espiritual, pela falta de experiência com Deus. É o esfriamento espiritual pela falta de experiência com Deus. Isso é ceticismo. Pense, deixa eu perguntar para você. Vamos pensar na semana passada. A gente está começando a semana agora, mas vamos falar da semana passada. Se eu te perguntar se na semana passada você teve alguma experiência com Deus, você teria algo para contar? Alguma experiência, algo que Deus falou com você, algo que marcou a sua vida na semana passada, algo que Deus ministrou ao seu coração. É isso que eu estou falando. Não estou falando de grandes coisas, que veio um dinheiro que você precisava, que veio uma cura. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de coisas que Deus falou ao seu coração. Na semana passada, estamos pensando aqui, próximo de nós, semana passada. Se eu te perguntasse, na semana passada você teve alguma experiência com Deus, você teria algo para contar? Só isso. Porque quando falta, gente, experiência com Deus, é porque está faltando comunhão com Deus. Tem gente que diz, eu não tenho experiência com Deus, não sei o que está acontecendo. Mas eu sei o que está acontecendo. E você também sabe. E você sabe.
está faltando, gente, é comunhão com Deus. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, a comunhão gera experiências com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, Ele se revela a nós. Ele se revela. É o que diz o Salmo 25,14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele vai se revelar. Então, quando nós não temos experiências com Deus, aí surge o ceticismo, que é o movimento onde o diabo, olha só que importante isso, é o movimento onde o diabo traz dúvidas à nossa mente sobre pontos básicos da fé. Eu vou repetir essa frase porque é muito importante. Quando nós não temos experiências com Deus, surge o ceticismo, que é o movimento onde o diabo traz dúvidas à nossa mente sobre pontos básicos da fé. Por isso que hoje em dia tem muito crente que já não crê mais em nada. O camarada não crê mais em milagre, ele não crê em ressurreição, ele não crê em pecado. Para ele não existe, ele até debocha. Você fala, não, isso aqui é pecado, isso aqui é contra aquilo que a Bíblia diz. Ele ri da sua cara. Ele fala, pecado é para você. Muitos crentes estão céticos, incrédulos, já não creem absolutamente mais nada. Nada. O ceticismo tem oprimido, gente, muitas pessoas na igreja. Saiba você disso. Então eu falei para vocês aqui, meus amigos, sobre as causas da opressão, as principais causas. Falei sobre o pecado, o abandono da vida devocional e o ceticismo. Agora, vamos indo para o final aqui. Anote aí, sintomas da opressão. Quais são os sintomas da opressão? Estamos caminhando para o final, aguenta mais um pouquinho. Quais são os sintomas? Primeiro, o medo. O medo. É claro que todos nós temos medo, mas eu digo daquele medo exagerado. O medo que passa do limite. Esse medo é a arma do diabo. O diabo quer que você recue e que você seja derrotado. Então, os sintomas da opressão, medo. Segundo, outros sintomas: enfermidades físicas e emocionais. Enfermidades físicas e emocionais. Veja que Satanás, ele envia setas opressoras contra a nossa saúde. Há doenças, amigos, que são causadas por pecados não confessados. A amargura, por exemplo, ela pode gerar doença no corpo. E isso é opressão. Tem muita gente doente no corpo porque está amargurado. Gente amargurada, que não perdoa, não confessa isso, não põe para fora, não acerta os seus problemas, fica acumulando cada vez mais. Fica amargo. E aí acaba estourando no corpo. Isso é opressão. Outro sintoma, eu falei do medo. Falei de enfermidades físicas e emocionais. E outros sintomas é destruição de relacionamentos. Destruição de relacionamentos. Satanás, o que ele faz? Ele envia setas opressoras para destruir relacionamentos entre amigos, na vida conjugal, na vida familiar, no relacionamento entre pais e filhos, entre os amigos, enfim. Ele envia setas opressoras para destruir os teus relacionamentos. E eu quero concluir então para a gente orar, porque eu quero orar por você nesta manhã. Quero concluir com você. Como é que a gente vence tudo isso? A possessão e a opressão. Como é que eu venço a possessão? A possessão eu já disse. Tem que aceitar a Cristo. Tem que receber a Cristo como Senhor e Salvador. E receber o selo do Espírito Santo de Deus. Então não tem jeito. Para você vencer a possessão,
você precisa entregar a vida a Jesus. Só assim que se vence. Só desse jeito. Não adianta ficar só recebendo oração. Tem gente que às vezes fica possessa. Por favor, tira esse demônio de mim. Aí a gente ora e sai, né? E daqui a pouco volta de novo. Por quê? Porque precisa entregar a vida a Jesus. O dia que entregar de verdade a vida a Jesus, isso não vai acontecer mais. Isso não acontece mais. Como é que vence então a possessão? Entregando a vida a Jesus. E como é que vence a opressão? 3 palavras: resistência, fuga, intimidade. Resistência, fuga, intimidade. Resistência, fuga, intimidade. Resistência, o que é isso? É fazer batalha espiritual. É resistir ao diabo e ele fugirá. Fuga, o que é isso? É fugir da tentação. E a terceira palavra, intimidade, o que é isso? É vida de comunhão e relacionamento com Deus. Assim que se vence a opressão, fazendo batalha espiritual, resistindo ao diabo, fugindo da tentação e tendo uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. E eu encerro dizendo para vocês o seguinte, queridos amigos: a boa notícia é que nós temos à nossa disposição todos os recursos para nós vencermos estas batalhas. Nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos as promessas da palavra, as promessas de Deus, nós temos a adoração, nós temos o louvor, nós temos principalmente a vitória de Cristo na cruz. E em meio a essas batalhas, Cristo nos garante sermos mais que vencedores. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Mas primeiro eu quero te agradecer pela tua palavra. Porque a tua palavra traz luz, traz direção para a nossa vida, e eu quero te agradecer porque como é bom meditar na tua palavra. Ela traz paz ao nosso coração, ela traz alento à nossa alma. Pai, e quando nós lemos este livro, a tua palavra, nós entendemos o quanto nós somos amados por ti. Louvado seja o teu nome por isso. Mas eu quero orar também pelos meus irmãos e pedir que a tua graça, o teu amor, o teu favor esteja presente todos os dias na vida deles. Todos os dias. Pessoas que têm sido, Senhor, nesses dias atacadas pelo inferno. Pai, hoje nós aprendemos que a possessão só se vence entregando a vida a Jesus. Existem pessoas agora nesta live que estão entregando a vida a ti. E elas serão libertas hoje. Serão libertas dessa possessão maligna hoje. E nunca mais vai voltar. Porque estão entregando a vida ao Senhor. Elas agora estão sendo transportadas do reino das trevas para o reino da luz. E o Senhor está curando, o Senhor está tratando. E louvado seja o teu nome por isso. Mas existem pessoas também, Senhor, nesta live que estão sendo oprimidas. Há uma opressão, ataques do inferno, setas malignas, espirituais estão sendo lançadas contra muitas pessoas, no trabalho, nos relacionamentos, na família, Pai, na mente, no coração de tantas pessoas. São as mentiras de Satanás, os enganos do diabo que estão sendo lançados contra a vida destes irmãos, e que tudo isso nesta manhã seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo medo saia, todo medo nós repreendemos agora e rejeitamos, saia. Toda enfermidade física, toda enfermidade emocional, também nós repreendemos, saia. Pessoas que estão amarguradas, que estão, e por causa disso, estão sofrendo doenças no próprio corpo, sejam libertas agora, que liberem perdão e sejam curadas em nome de Jesus. Senhor,
toda destruição de relacionamentos também, Senhor, nós rejeitamos isso. Satanás envia setas opressoras para destruir os relacionamentos entre os amigos, entre as pessoas, entre a família, na vida conjugal, os relacionamentos de pais e filhos, filhos e os pais. Senhor, nós rejeitamos toda obra maligna. O diabo veio para roubar, para matar, para destruir, mas a tua palavra nos garante que o Senhor veio trazer vida, e vida plena, vida com abundância. E nós recebemos nesta manhã, nós recebemos esta vida abundante que o Senhor nos trouxe. Nós temos todos os recursos necessários para vencermos essas batalhas. Nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, temos as promessas de Deus sobre nós, nós temos a adoração, temos o louvor, temos a vitória de Cristo na cruz. E em meio a essas batalhas, Cristo nos garante que nós somos mais do que vencedores. E que seja assim, Pai, nós recebemos vitória nesta semana. Dá-nos um dia bom, Senhor, dia de vitória. Que assim seja na vida de todos aqueles que estão me acompanhando nesta live. Que eles tenham um dia e uma semana vitoriosa, uma semana de paz, de tranquilidade. Oh, Pai, uma semana de respostas que muitos estão precisando. Que a Tua graça e o Teu favor sempre nos acompanhem em todos os nossos caminhos. Que seja assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.